Vamos lá. Bom, hidrocarboneto. Hoje a gente começa o estudo das funções orgânicas, né? E hidrocarboneto é a base de qualquer função orgânica, né? É aquela que a gente tem ali carbono e hidrogênio como únicos componentes nessa composição. A gente aqui não vai ter oxigênio, não vai ter nitrogênio, não vai ter nenhum outro elemento envolvido. E tendo ali em vista que o hidrocarboneto tem carbono e hidrogênio, facilmente a gente consegue reconhecer esse composto, tá? E aí, quando eu falo, né, de reconhecer função orgânica, eu estou de fato assim, você vai olhar para o composto e aí você vai ver somente carbono e hidrogênio nele, é um hidrocarboneto. A função é hidrocarboneto. Como que eu vou dar nome? Toda a nomenclatura orgânica, gente, vai seguir isso aqui, ó. Prefixo, intermediário e um sufixo. Esse sufixo, fiquem tranquilos que a gente vai passo a passo de quem é prefixo, sufixo, intermediário. Esse sufixo, aqui que eu já coloquei a letra O sublinhada, eu já adianto que é o sufixo para hidrocarboneto. O hidrocarboneto, o nome dele termina com a letra O, as nomenclaturas dele ali na química orgânica. E o que eu quero chamar a atenção agora é para a classificação de hidrocarbonetos. Coloquei aqui alguns exemplos, que são alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcano e aromático. Esses nomes, deixa eu passar aqui, ó, são nomes meio esquisitos, mas que eles fazem um sentido quando a gente entende. Alcano é o composto que só vai ter ligação simples entre esses carbonos. Repara que as ligações aqui, ó, são todas ligações simples. É o que vai caracterizar um alcano. E quando eu falo de alceno, ó, repara que entrou um "en" aqui. Alceno, eu tenho uma ligação dupla, tá? Tem ali uma ligação dupla na cadeia carbônica. Alcino, entrou um "in", eu tenho uma ligação tripla. Somente ligação simples. Em, entra uma dupla. E o "in", entra uma tripla. Em, in. Guardem isso, que a gente vai usar isso na nomenclatura dos compostos orgânicos, tá? E aí, quando eu falo, ó, ciclo alcano, ciclo é de cadeia fechada. Então, quer dizer que é um alcano, um composto que só tem ligações simples entre esses carbonos, formando um ciclo. Esse aqui é o exemplo. Alceno. Alceno tem dupla. Se veio a palavra ciclo na frente, é porque vai ser um composto de cadeia fechada apresentando dupla ligação. Alcadieno. O "en" é dupla. Esse "di" aqui é prefixo de duas vezes. Então, tem duas vezes a ligação dupla aparecendo, que é o caso aqui, ó, que eu tenho a ligação dupla aparecendo duas vezes na estrutura, tá? Deu para entender aí essas classificações? Alcano, alceno, alcino, o ciclo alcano, ciclo alceno e o alcadieno? Fala comigo aí no bate-papo. Repetir sobre os ciclos. Posso? Então, olha só, Juliana, a questão do ciclo é o seguinte, deixa só eu apagar aqui. Quando for uma cadeia fechada, vai vir o ciclo, a palavra ciclo na frente. Quer dizer que é uma cadeia fechada, ó, ela não tem ponta, tá bem? É um ciclo. E aí, quando eu digo ciclo alcano, é um ciclo somente com ligação simples. E o ciclo alceno tem uma dupla. Deu para entender isso, Juliana? Perfeito. E alguém também botou aqui, eu só fiquei confusa na dupla.
O que te gerou confusão na dupla? É literalmente, ó, deixa eu ver se eu consigo te explicar. Mas se você tiver dúvida, Vitória, pode falar aqui novamente. A dupla é quando aparece, ó, na classificação esse em. Deixa eu sublinhar aqui. Esse em aqui, ó, tá vendo? Onde tem em, tem uma ligação dupla na cadeia. É isso? Eu não sei se foi isso que você não entendeu. Me confirma aí no bate-papo, por favor. Deu para entender agora? Deu, beleza. Então, deixa eu seguir aqui. Ó, nomenclatura e o PAC. Esse slide aqui é para você guardar no seu coração, tá? Aquele que você tira... Quando eu mandar o material, você vai guardar esse print aqui no seu celular para você olhar todo dia, até você ter isso de cor na sua cabeça. Nomenclatura orgânica, como eu falei com vocês, ela tem ali, né? Prefixo, intermediário e sufixo. O prefixo é a quantidade de carbono, tá? E a gente tem que ter isso decorado. Pelo menos os 4 primeiros. Por quê? Ó, os 4 primeiros são prefixos esquisitos. Met, et, prop, but. Depois é campeonato brasileiro. Tá, ó. Daqui para baixo é penta, hexa, hepta, octa e por aí vai. Mas você tem que ter decorado met, et, prop, but. E pega dedinho e fica fazendo. Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Até decorar. Tá? E aí, depois a gente vai para o intermediário. O intermediário tem a ver com o tipo de ligação presente na cadeia carbônica, entre os carbonos, tá bem? E aí, como é que vai funcionar isso? Funciona da seguinte forma. Lembra que eu falei, ó, pega esse an, em, in, aí que a gente vai usar isso na nomenclatura. Quando eu só tenho ligação simples entre os carbonos, eu vou usar o an. Deixa eu botar aqui em vermelho. Quando eu tiver uma ligação dupla, eu vou indicar pelo en. E ligação tripla pelo in. Tá? E o sufixo, ele vai variar de acordo com a função orgânica. Cada função vai ter um sufixo. Como hoje falaremos somente de hidrocarbonetos, o nosso sufixo de hoje é a letra O, tá? Depois, eu vou conversar com vocês sobre as outras funções. Deixa essa conversa aí para a próxima... No final da aula, a gente bate um papo sobre isso. Então, vamos lá. Eu tenho, acompanha comigo aqui, ó, um composto com vou botar 2 carbonos. Prefixo para 2 carbonos. Et. Tá? Então, você vai lá colocar et. Intermediário. O intermediário tem a ver com o tipo de ligação. A ligação aqui, ó, é simples. Então, é o intermediário an. Então, vai ficar lá, etan. E o sufixo tem a ver com a função orgânica. É um hidrocarboneto. Como que eu sei e posso afirmar que é um hidrocarboneto? Só tem carbono e hidrogênio na minha estrutura. Então, ele termina com a letra O. Esse cara aqui é o etano, tá? Deu para entender a ordem da nomenclatura e que tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação, por que é et, por que é an e por que é o? Me responde aí. Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Beleza, eu vou seguir então. Ó, aqui eu trouxe exemplos de outras funções. Por quê? Porque eu falei que tudo na orgânica tem o prefixo, o intermediário e o sufixo. E é assim que a gente segue. Ó, prefixo, intermediário, sufixo. Repare que
Aqui também tem 2 carbonos, então o prefixo é o mesmo. Só tem ligação simples, então intermediário é an. Só que agora tem um OH aqui, que eu nem sei o que é, mas aí mudou o meu sufixo, porque o sufixo tem a ver com a função orgânica. Então, eu já sei que esse composto aqui é de outra função, tá? A mesma coisa aqui, ó, intermediário, desculpa. Ó, vamos lá. Prefixo, intermediário, sufixo, tá? Prefixo prop, porque eu tenho 3 carbonos, intermediário, sufixo. A mesma coisa aqui do lado. Prefixo, intermediário, sufixo. O que mudou em todo mundo foi o sufixo, porque mudou a função orgânica de todo mundo. Mas met, et, prop, but segue sendo igual. Os prefixos são iguais, né? E o intermediário também, an, em, in, tá bem? Vamos para a parte prática da coisa? Eu quero de verdade, que vocês peguem aí papel, caneta, lápis, alguma coisa e tentem fazer. Quero fotos disso. Pode tirar foto e marcar lá, @TianaMagliai, postar no Instagram, que eu vou repostar todo mundo, porque eu quero vocês aprendendo de forma prática. Vamos lá, então? Ó, a Tainara já disse sim. Alessandra, posso seguir? Posso fazer aqui? Vou corrigir, fazer aqui ao vivo com vocês. Kailane também, beleza. Ó, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse primeiro momento, que a gente está aprendendo, nunca vi isso na vida, até quem já viu, vamos lá, do início. Separar por partes. A gente sabe que a nomenclatura é composta ali, né, por 3 partes: prefixo, intermediário e sufixo, tá? E aí, vamos pensar, ó, agora a gente entra numa outra etapa, que a gente trabalhou isso lá na aula da semana passada e semana retrasada. Quem não viu, super vale ver no YouTube. Et, 2 carbonos. Então, eu tenho 2 carbonos, tá? Esse an quer dizer que tem ligação simples entre eles. E esse O está me confirmando que é um hidrocarboneto. Então, eu vou completar essas ligações com hidrogênio. Entenderam essa linha de raciocínio? E aí, o que vocês vão fazer agora? Lembrar lá da aula de introdução à química orgânica. Por isso que eu estou falando. Quem não assistiu, corre para o YouTube depois, né? Agora não dá. E assiste aquela aula, porque vale muito a pena. O carbono faz quantas ligações? Quem aí sabe me dizer? 4. Boa, Tainara. Ó, já está fazendo uma aqui, né? Uma. Então, faltam 3 hidrogênios para ele completar as 4. E aqui também, do outro lado, faltam 3 hidrogênios para ele completar as 4. Só que essa ligação não pode ficar para o além, não, tá, gente? Ó, você tem que desenhar o hidrogênio. E essa fórmula aqui que eu fiz para vocês é a fórmula estrutural. Vou passar para a condensada, só para vocês entenderem, porque os próximos eu vou fazer na condensada. CH3, CH3. Vocês entendem que eu fiz o meio... Ó, são iguais. É o mesmo composto, só que representado de 2 formas diferentes. E aí, deu para entender? Perfeito, Alessandra. A partir de agora, eu vou trabalhar com vocês muito fórmula condensada, tá? Então, beleza. Esse aqui é o etano. Vou apagar para fazer todos, tá? Butano, but, são 4 carbonos. An, ligação simples entre eles. E agora é completar com os hidrogênios. Pente-2-eno. Isso é novo. Pente-2-eno é novo. Vamos lá. Pente, 5 carbonos. En quer dizer que tem uma dupla. Tem uma ligação dupla. E aí, olha só, eu tenho essas possibilidades de colocar minha dupla. Por isso que ele me deu um número. Porque ele me disse a localização da dupla. Tá? Deixa eu apagar essas setas.
E aí você pensa, literalmente você vai começar a contar carbono de um buraco. Esse 2, a numeração, gente, é sempre a menor possível. Quando ele fala 2, quer dizer que está entre o 2 e o 3, tá? Então, a dupla está aqui, ó, entre o 2 e o 3. E aí, o restante vai ser ligação simples. E agora, novamente, só completar com os hidrogênios. Vê se você vai concordando comigo aí na quantidade de hidrogênio, hein? Se está batendo com o que vocês responderam. Tá aí meu pente 2-eno, beleza? Vou agora para o EPT 3-ino. EPT, 7 carbonos. Esse IN quer dizer que tem tripla, ligação tripla. Oi, carbono 3. 1, 2, 3. Tá aqui minha ligação tripla. E aí agora completar com os meus, ó, ligação simples para o restante e completar com os meus hidrogênios. Gente, de verdade, foi butano, pente 2-eno, EPT 3-ino? Tá entendendo? Vocês acertaram para a galera que sentou para fazer aí? Se errou, errou o quê? E se tiver vergonha, tudo bem, pode me chamar no direct do Instagram que eu vou também responder todo mundo. Vou apagar aqui esses e fazer o nosso último ali, que é o ciclopropano. Vem comigo. Posso contar, até voltei aqui para eu ver a pergunta. Pode contar os carbonos ao contrário? Ah, já, acho que eu entendi, hein? Esse aqui ser 1, é isso, Kailane? Eu começar do outro lado? Pode sim. Você está montando a cadeia. Eu que realmente sempre começo do lado de cá, por didática mesmo, tá bem? Vamos lá. Ciclo propano. Prop são 3 carbonos, tá? Ciclo é uma cadeia fechada. O que eu formo quando eu junto 3 pontinhos? Um triângulo. Tenho aqui um triângulo. Somente com ligação simples, porque é propan, né? E agora completando os meus hidrogênios. Posso dificultar um pouquinho aqui? Só para a gente ir um pouquinho acima, que eu gosto de nivelar todo mundo por cima. Essa aqui, ó, é a fórmula bastão desse composto. Deu para entender? Ciclo propano. Deu para entender a fórmula bastão do ciclo propano. Vou passar, hein? Foi tranquilo? Esses 5 itens. Estou indo para a próxima página. Aqui, eu fiz ao contrário. Eu te dei o composto e eu quero que você me dê o nome. Tainara, isso eu faço de propósito. E aí deixa eu te explicar por quê e como você vai descobrir se é dupla ou tripla. Primeiro, por que eu faço de propósito? A gente faz uma prova, né, no vestibular, uma prova impressa, e que talvez a qualidade da impressão não seja boa, e essa dúvida pode ser gerada na hora da prova. Você vai saber se é dupla ou tripla pela quantidade de hidrogênios nos carbonos que estão ali entre a sua dupla ou tripla. Vê se você conseguiu entender esse gatilho de mentalidade aí de ser que eu falei. Uou, cara, é isso. É isso. Eu quero que as nossas aulas sejam assim, pulo do gato, tá? Então, beleza. Vamos lá, vamos fazer? Eu vou respondendo aqui e vocês me falem, tá certo, tá errado? Não bateu com o meu, tá bem? Ó, essa primeira, ciclo pentano. Se você esqueceu de colocar o ciclo, tá errado, hein? Só para avisar, tá? 2. Esse aqui é o meu carbono 1. Prop, 1, in, terminando com O de hidrocarboneto. 3. Ciclo hexeno. 4. But, 1,3 dieno. Fala comigo o que acertou, o que errou, para a gente entender isso aí. Errei a 3. Botou X1N, coloquei ciclo X5N. Então, primeiro, ó, Alessandra, já vou repetir a última. Deixa eu só explicar aqui do... Já vi que todo mundo errou quando tem insaturação, né? É isso, vamos lá. Então, vamos passo a passo. Ó, por que aqui eu posso colocar direto ciclo hexeno? Como que eu numero a cadeia quando ela tem insaturação, quando ela tem dupla ou tripla? Sempre a menor numeração possível. Esse aqui, ó, tem que ser o meu carbono 1. E aí, 2, 3, 4, 5, 6. Ou, que dá a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
A minha dupla tem que estar no carbono 1, na menor numeração possível. E eu só tenho uma dupla, então ela só pode estar no carbono 1. Por isso que eu não precisei indicar aqui na nomenclatura, porque ela só pode estar ali. Então eu não preciso indicar. A nomenclatura, vamos entender ela como se fosse um endereço, tá? Eu chego para vocês e falo assim, gente, eu moro na Avenida Brasil. Acabou para vocês. Porque tem eu e mais 1 milhão de gente morando na Avenida Brasil. Mas se eu chego para você e falo, eu moro na Avenida Brasil, número tal, 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 eu estou te dando onde me encontrar. E se eu moro numa rua que só tem uma casa, gente, eu moro aqui ó, na Fagundes Varela. Só tem a minha casa. Eu não preciso dizer o nome. É o caso do Ciclo Hexeno. É a rua que só tem uma casa. Eu não preciso dizer o nome, tá? Beleza? Aí, vamos lá. Propino. Não botei o 1 no propino. Não tem problema. Não é erro não colocar 1 no propino. Por quê? Se você escreve propino, você monta esse composto também. Porque se a dupla, ó, se a tripla tivesse do outro lado, deixa eu aumentar a tela aqui para vocês entenderem. Ó, aumentei a tela só para a gente desenhar aqui. Vamos lá. Se a dupla tivesse aqui, esse continuaria sendo meu carbono 1. Tranquilo? É o caso também aqui da não obrigatoriedade de colocar o número. Agora, o número 4, esse aqui, vamos lá. Ó, vou numerar a cadeia, vou aumentar ele, hein? 1, 2, 3, 4. But, por isso. Hífen separa letra de número. A dupla está no carbono 1 e no carbono 3. Número de número, eu separo por vírgula, tá bem? E aí, não são duas duplas? Então, é di, em. E o O do hidrocarboneto. A Alessandra que estava com dúvida, né, na última. Deu para entender? Todo mundo aí, vou aumentar, vou botar a tela geral aqui. Deu para entender? Fala comigo. Juliana. Alessandra, quero te ouvir, hein? É isso, gente. Se você pega essa base, vocês vão voar na química orgânica nas outras funções. Podem acreditar no que eu estou falando. Mas eu quero deixar aqui para vocês alcano e alceno. Exercício, tá? Para vocês darem a nomenclatura. Reparem que eu coloquei fórmula bastão, porque eu quero, como já falei, nivelar por cima. Eu trabalho com gabaritos. É assim que eu falo com os meus alunos. Trabalho com os gabaritos. Então, eu quero nivelar por cima para a gente chegar na prova e falar assim, pô, é isso? Mole para a gente. Coloquei aqui que eu falei na semana passada sobre os hidrocarbonetos aromáticos, né? E coloquei aqui a questão da nomenclatura deles. Ó, vou pular esse slide aqui, porque esse aqui realmente é exercício. E aí, vou fazer o seguinte, vou botar um desafio aqui para vocês. Façam e me manda a foto no direct do Instagram. Eu quero que vocês façam e me mandem foto, hein? Eu vou anotar, eu vou tirar agora print de todos os participantes dessa aula. Eu sou aquelas professoras que cobram, hein, gente? Só para vocês saberem. E aí, vamos lá. Deixa eu falar aqui com vocês rapidão dos aromáticos. Cara, então, não tem um lance do MET, ET, próprio BUT? Até as cores são as mesmas dos... Eu sou focada no amarelo. Eu sou uma coisa... Aqui, a roupa. Eu sou uma coisa assim. Os aromáticos, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Os nomes deles, a gente tem que aceitar e pronto. Igual alguém chegou... Quando o Tainara chegou no mundo, falou assim, você vai se chamar Tainara. Aceitou e pronto. Entendeu? É o nome do aromático. Você tem que aceitar e pronto, que esse serzinho aqui é o benzeno, esse aqui é o naftaleno e esse aqui é o tolueno. Esse aqui, ó, repara que eu vou usar outra cor, antraceno. Não é muito famoso, não. Agora, os azuis, recomendo conhecer.
E é isso, você vai ter que olhar para ele e falar, e é o benzeno, e é o naftaleno, e é o tolueno, porque eles são famosinhos, tá? Eles podem aparecer aí para gente na nossa vida ao longo aí da prova, nos vestibulares. Coloquei eles aqui, ó, em maior, para vocês verem, e também para recordar aqui o lance da dupla intercalada. 3 duplas intercaladas, essa bolinha significa a mesma coisa que 3 duplas intercaladas, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. A diferença é que aqui está na bastão, mas é o mesmo composto. Então, fiquem atentos a essas representações para vocês não se perderem. E não se esqueçam do significado da bolinha. 3 duplas intercaladas. Gente, deu para entender a aula de hoje? Alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer que seja o comentário? Vai lá, eu estou pronta, eu aguento. Que ótimo que vocês gostaram, gente.